Oi gente, tudo bom? Então, seguindo aqui na nossa introdução ao Python e Matplotlib, né? Esse aqui é a aula 4.5, certo? Que eu decidi colocar entre a aula 4 e a aula 5 um complementozinho para revisar alguns fundamentos importantes aí do Matplotlib, né? Que a gente vai usar em muitas simulações aí, que a gente já está usando e algumas que a gente vai usar, né? Bem, eu vou falar sobre o Keyword, o assim de rotacionar o objeto e também já começar aqui a ideia de você desenhar objetos tipo linhas que possam oscilar, possam rotacionar. Já na linha da gente já desenhar um pêndulo simples, que é um problema bem interessante, né? Um problema de física 2 em geral, né? Um problema muito interessante. Então vamos lá, né? Então vamos dar uma revisada rápida aqui, né? A ideia do Keyword é bem interessante porque você pode desenhar vetores, forças, né? E isso é muito legal, porque você pode fazer a animação e pode colocar já os vetores. Inclusive, você pode controlar o tamanho do vetor, de forma que o vetor respeite a física que está acontecendo ali, entre as equações e tudo mais. Então é bem interessante, é uma ferramenta legal do Matplotlib, né? Então vamos lá. Vamos direto aqui ao ponto. Então o Keyword basicamente tem essa grafia aqui, certo? Ele tem 4 valores. Os 2 primeiros valores é como se fosse o pessoal também chama de offset, né? É como se fosse o ponto inicial do vetor, né? O vetor ele tem um comecinho e tem o final que é a setinha, né? Então o x e o y indica onde o vetor começa, tá bom? E o u e o v são respectivamente a componente horizontal e vertical. Se você fosse escrever matematicamente, o vetor u seria isso aqui. Desculpa, o vetor a seria u, v, componente x, componente y, tá bom? Então, aqui é o exemplo, por exemplo, aqui é onde o vetor começa, e aqui, né, componente x seria u, componente y seria v. Tá bom? Então, basicamente, em direto ao código, essa é a ideia aqui. Ó. Tá vendo? Importa o Matplotlib, cria, por exemplo, uma figura, delimita algum x e y aí, bota esse comando aqui vai dizer, ó, o x vai de 0 a 5, e esse aqui é o y vai de 0 a 5. E aí chama o Keyword. Dentro dessa figura AX aqui que foi criada, você joga um keyword. Então faz ax.keyword. Aí aqui eu tenho aqueles 4 números. E aqui eu tenho alguns aspectos. Eu posso botar qual é a cor. E posso criar uma escala para crescer o tamanho do vetor. Tá? Isso é importante às vezes porque você pode controlar ali o comprimento do vetor. Tá legal? Ou pelo menos a aparência dele. Certo? Então esse código vou executar aqui para vocês. Tá? Não, é 4.5, né, galera? Eu escrevi errado, desculpa. Então, exemplo 1 é exatamente aquele que a gente viu da figurinha, tá aí, tá vendo? Começa aqui e tem essa dimensão aqui. Aí você pode controlar, você pode mexer lá naquele scale e ir controlando as dimensões, tá bom? Você pode mexer aqui, bota, sei lá, 3, aí você mexe na escala, né? Porque assim, esse cara aí, ele vai dizer para você qual é a escala de medida do vetor, tá? Aí você vai dizer, mas rapaz, por que ele cresceu, né? Então, vamos lá. Esse scale aqui, basicamente, ele diz para você, ele vai dizer o seguinte, ó, eu tenho essas componentes aqui, tá? Mas eu preciso saber qual é a escala para converter para as dimensões do eixo. Então ele calcula a norma, divide pela escala. Então quanto menor você colocar aqui, maior o vetor cresce. Se você botar um negócio grandão aqui, ó, você tá como se você estivesse dividindo por 10, entendeu? Mais ou menos isso, entendeu? Ó, ficou bem pequenininho, tá vendo? É como se você estivesse dividindo por 10, beleza? Então é isso, né? Então esse é o uso do Keyword, tá? Vamos avançar mais um pouquinho aí. Então, né, eu tenho aqui uma outra estratégia, por exemplo, eu posso fazer múltiplos vetores no mesmo plot. Então eu importo o Matplotlib, crio a figura, digo, ó, os eixos, existe o eixo AX dentro da figura. Aí eu digo, ó, o eixo AX tem limite de menos 2 a 2 em X e tem limite de menos 2 a 2 em Y.
Aí eu vou botar 3 vetores. O vetor peso, que é esse aqui, que está apontando para baixo, ó, ele está na origem e tem componente x nula e tem componente para baixo. Tá vendo? Uma força normal, que é o contrário, que é para cima. Tá? No caso aqui eu não botei ela para cima não, eu botei ela meio que na diagonal, ó. Botei aqui 1 sobre raiz 2, 1 sobre raiz 2. Por que eu botei os componentes assim? Para poder o ângulo ser 45 graus, entendeu? Né? E uma fricção, tipo um atrito, que está na horizontal, ó. Ele começa na origem, tem componente x negativo e componente y zero. Tá vendo? Beleza? Então, deixa eu rodar aqui para você ver esse códigozinho. Aí vai fazer uma coisa. E eu lembro que tem cor, ó. Lembro do códigozinho aqui. Cadê o código? Eu apaguei, foi. Com a minha cara de besta. Cadê? Onde é que tá o código? Ah, tá aqui. Ó, lembre. Esse aqui é a cor do peso é dourada. Dourada. A cor dessa força normal que eu chamei aqui, que ela é uma força diagonal, é vermelha. E a cor dessa fricção, que é tipo uma força vindo para x negativo, é verde. Aqui, tá vendo? Você entenderam? Pode ver que esse ângulo aqui é 45 graus. Tá bom? Ok? Então, vamos agora fazer um outro exemplozinho. Deixa eu abrir outro exemplo aqui logo, enquanto eu volto para o PDF para a gente ver lá o... Aqui, né? Então, só recapitulando, né? Definido definida a figura e o eixo, é só dizer, eu quero 3 kivers, botar o ax.kiver e dar os comandos e pronto, ele vai criar 3 vetores, tá bom? Aí vamos para esse outro caso aqui, que é você fazer uma animação. Esse aqui é bem interessante, né? Então esse aqui eu vou fazer o mesmo esquema, vou importar um NumP, Matplot e vou importar aquele Funkanimation que a gente já vem usando aí para fazer animações, né? Então, aí eu crio aqui, ó, aqui tá vendo aqui, eu crio o plot, tá vendo? Delimito. Aí eu crio um keyword na origem. Ó, eu digo que é igual a ax.keyword. Então eu criei e dei um nome a essa entidade. Aí eu criei ela na origem e botei ela na horizontal inicialmente, tá bom? Cor azul e botei uma dada escala aqui. Aí o que é que a gente faz? A gente já aprendeu, né? A gente já aprendeu a fazer esse tipo de coisa. Depois que você cria a figura, você tem que dar um update na figura. Então você tem que criar uma função de update, a função def. Então update com um número inteiro aqui. Esse número inteiro vai ser o índice do frame, tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher um dado ângulo que é função desse número inteiro aqui. Então eu vou dizer que esse ângulo é 0.05 vezes i. Ou seja, o ângulo está aumentando com o frame. No frame 1, o ângulo é 0.05. No frame 2, o ângulo é 0.1 e assim vai. Aí eu vou definir agora duas componentes. Uma componente que é cosseno do ângulo, outra componente que é seno do ângulo. Tá vendo? Aí eu vou usar um comando de atualização da variável Q, que é o comando setUVC. Esse comando aqui, ele é um comando que permite você atualizar um keyword. Então, se eu definir um keyword aqui chamado Q, e eu faço Q.setUVC, eu estou dizendo o seguinte, olha, pega aquele Q que você criou lá em cima e atualize ele, troque o U e o V, ou seja, troque esses dois caras aqui por esses dois aqui. Então ele vai chegar aqui, vai editar esse cara. Esse cara vai ser mantido, que é o offset, e ele vai boolean, como a gente diz no popular, desse cara aqui. Ele vai trocar 1 e 0 por U e V. Aí depois você dá um return para ele devolver para o código o Q, né? E aí depois vem aquela história de fazer o animation, né? Você cria uma variável anim, que é um Funkanimation, onde ele vai fazer na figura fig, que foi criada aqui, rode o update, que é esse def, 200 vezes. Então ele entra i igual a 1, roda. I igual a 2, roda. I igual a 3, até dar 200. Feito isso, ele gera 200 frames, entendeu? E aí com isso vai estar feita a animação, né? Então aqui, ó, tá aqui o códigozinho, tá vendo? Né? Cria a figura, delimita a coisa, cria o keyword e aqui você faz o update do keyword, tá vendo? Essa função aqui faz o update do keyword. Chama essa função aqui no anim.
Ó, você define a minha animação é igual a uma função de animação que tem a seguinte coisa. Ele vai dizer, dentro da figura Fig, rode o update 200 vezes. Aí ele vai rodar essa função aqui 200 vezes. Ele vai criar 200 imagens, né? E aí depois é só chamar esse comando aqui, que esse comando mostra o resultado dessa animação, tá bom? Então, rodando aqui, tu vai ver o bicho rodar. Olha ele rodando. Tá vendo? Né? Beleza? Tá vendo ele rodando? Aí tu pode polir aqui, tu pode dizer, rapaz, eu vou botar um scale aqui. Cadê onde é que eu tô? Vou botar um scale aqui. Scale igual a 2. E vou botar aqui um ângulozinho assim, ó, pra ele dar um pulo maior. Beleza? Aí, ó, eu dobrei aqui o ângulo, tá vendo? Aí eu vou rodar de novo, pra gente ver o que acontece. Aí o bicho cresce. Lembra que eu disse a você que quanto menor botar o scale, mais ele cresce? E ele roda mais meio quadradão, né? Porque eu botei o ângulo muito grosso, tá vendo? Aí eu posso voltar aqui para isso e posso botar aqui igual a 4. Para ele reduzir pela metade o tamanho desse vetor aí, né? Para ficar um vetor menorzinho. Ó, ele vai rodar mais devagarzinho, tá vendo? Beleza? Então a gente já está aprendendo como fazer esses bichos rodarem, né? Usando o comando set UVC, tá bom? Então vamos voltar para aqui para nossos exemplozinhos, né? Então vamos para cá, né? Então eu vou dar agora uma pequena intervalozinho desse negócio de Keever e vou para objetos e como rotacioná-los, tá bom? Então eu vou fazer um exemplo aqui de um bloquinho, como você desenhar um bloquinho e rotacionar o bloquinho. Esse negócio de desenhar bloquinho, ele é importante, acho que vocês lembram que eu mostrei para vocês na sala de aula. Eu fiz esse videozinho aqui, mostrar para vocês, que a gente vai chegar nele ainda, né? Ó, lembra que eu fiz esse videozinho aqui? Ó, o bloquinho aqui, o bloquinho rodando. Aqui é uma aplicação do bloquinho sendo rodado e os keevers, tá vendo? Aqui eu tenho o peso, tenho aqui a componente do peso paralela ao plano inclinado, a componente do peso perpendicular, tenho uma normal e tenho aqui um termo de atrito, um atritozinho de contato, né? Tá bom? Então, aí a gente tem essas coisas, a gente tem o desenhozinho tanto da cúnida do plano inclinado quanto do corpinho rotacionado, tá vendo? Então vamos aprender aqui como é que a gente rotaciona o corpinho agora, tá bom? Então vamos desenhar um retângulo e vamos rotacionar. Então para desenhar um retângulo, o Matplot tem uma função. Tem várias formas de desenhar, essa daqui é uma bem legal, né? Ó, essa daqui, ó. Eu importo o Matplot e usa esse pacote que é o retângulo, tá bom? Então como é que a gente faz? Primeiro cria uma figura. Criou a figura, eita, desculpa, gente. Criou a figura, aí o que é que a gente faz agora? Criou a figura, aí a gente vai criar o bloco. Aí a gente chama de bloco, tá aqui, bloco. Isso aqui você pode botar o nome que você quiser, vou botar bloco 1, blocão, aí você inventa o nome, tá? A única parte que é comando é aqui, ó. Você usa a função retângulo em inglês, né? Retângulo em inglês. Aí ele tem 4 números, ele é parecido com o Keever. O primeiro par, os 2 números é um par de coordenadas do canto inferior esquerdo do retângulo. Então se o retângulo está aqui, é esse cantinho esquerdo aqui, tá vendo? Beleza? Aí aqui você tem a largura e aqui você tem a altura. E aqui você pode dizer qual é a cor, tá certo? Pronto, aí feito isso, aí a gente vai usar a seguinte coisa. Aqui eu não criei a figura, aí eu vou dizer só, eu vou adicionar esse cara no eixo. Essa figura que eu acabei de criar, eu vou introduzir ela aqui nesse eixo aqui. Entendeu? Eu criei essa figura, mas eu preciso que ela apareça lá. Eu introduzo assim, ó, com esse add patch. E boto aqui o nome da figura que você criou. Pronto, aí isso daqui, ele pega esse bichão aqui e bota para aparecer aqui dentro. Entendeu? E aqui é só a parte cosmética, né, de limites, entendeu? Deixa eu dar uma olhadinha no código com vocês aqui, tá? Pra gente olhar aqui, né? Vamos olhar o código direto, que aí fica mais fácil, porque a gente já vai vendo o código, já vai rodando, né? Deixa eu fechar aqui esses outros códigos para ficar muita coisa aberta, não? Então tá aqui, ó, né? Tá aqui o bicho.
Aqui eu adicionei o danadinho no eixo. E aqui eu defini os limites desse meu eixo. Tá? Isso aqui é um comando só para dizer que as medidas, a escala de medida no eixo X e Y é a mesma. Tá? E aqui eu mandei mostrar. Beleza? Mostrar na tela. Né? Então quando eu rodo esse bicho, ele vai aparecer basicamente um retângulozinho. Como eu disse, esse pontinho aqui esquerdo é aquele par que está lá. Se você quiser mudar isso aqui, você pode chegar aqui, nesse bicho aqui, e botar, não quero ele aqui não, eu quero ele lá em cima, eu quero ele na posição 1,5, tá bom? Quero subir esse retângulo. Não, na verdade eu não subi, eu empurrei para frente, que burrice. Homem, tô ficando maluco. Aqui é a coordenada X. Eu quero empurrar para frente, desculpem, viu? Fiz confusão. Olhei para um, eu quero subir aqui, pronto, agora sim. Então eu subi e empurrei ele para frente, misturei tanto o número na minha cabeça que eu misturei, pronto. Agora sim, agora eu empurrei ele para frente e subi. Ó. Eu empurrei ele para frente, botei um aqui. Pode ver que ele está aqui na posição 1. Tá vendo? Beleza? Tá vendo? Ó, posição 1. E subi ele para a posição 1.3. Tá vendo aqui? 1.3. Beleza? Aí se você quiser, não, pá, não quero ele aqui embaixo, não, eu quero ele lá em cima. Eu quero ele lá em cima, não, eu quero ele embaixo. Bota aqui 1.2, eu quero ele lá embaixo. Aí você vai vir aqui, roda de novo. Aí o bicho vai aparecer lá para baixo. Tá na posição x igual a 1 e na posição menos 1.2, tá vendo? Então você controla por esse cara aqui. E a mesma coisa aqui, se você quiser, rapaz, eu não gostei não, tá muito estreito, eu quero aumentar. Bota aqui 2. Aí você bota 2 aqui, aí ele vai ficar mais larguinho. Vai ficar mais larguinho. Ó, ficou mais largo, tá vendo? De 0 até 2, tá vendo? Então é isso, para criar um retângulo é isso. Agora vamos criar o retângulo, como a gente já criou, né? E vamos agora rotacionar ele, para poder a gente já, no futuro próximo, fazer aquele plano inclinado lá que eu né? Então é o seguinte, para rotacionar, o esquema é usar uma ferramenta de transformação do Matplotlib. Eu uso muito o Affine, essa linha aqui. Então, essas duas linhas aqui já estavam. Agora você incorpora essa linha aqui, que é esse Matplotlib Transform, e usa esse Affine aqui, tá bom? Então, qual é a ideia? A ideia é a seguinte: cria a figura, cria o retângulo, adiciona ele no texto, nos eixos. Aí você define um ângulo de rotação aqui, 40, por exemplo. Aí agora você vê uma transformação, você cria uma transformação. Essa transformação aqui, ela tem algumas etapas. Ela usa essa função transformação do Affine, usa o comando rotate, esse daqui é .rotate, certo? E também tem a possibilidade de você translacionar, tá bom? Beleza? E basicamente esse comando aqui, ele vai trazer essas informações para o eixo, ok? Então essa transformação você criou ela aqui. Quando você cria ela aqui, você precisa aplicar na entidade que você criou aqui, que é a block. Aí você bota block set transform, entendeu? E aí chama a transformação que você criou. Pronto, só isso. E aqui é só a parte cosmética, entendeu? Então basicamente o código é todo igual. A diferença é que você precisa criar essa transformação aqui e chamar ela com esse comandozinho aqui, entendeu? E o resto permanece igual, tá? O resto permanece igual. Aquelas definições lá, a posição X e Y do extremo esquerdo lá, do vértice esquerdo. Então, aí o bicho roda. Tá vendo? Ele é rotacionadozinho aí, tá vendo? Beleza? Então é isso. Ok, galera? Pronto. Agora vamos voltar para outro objeto que é importante, que é a ideia de você mover tanto uma bolinha quanto uma linha para formar tipo um pêndulo, tá? Então aqui já é o beabá para a gente fazer a simulaçãozinha de um pêndulo, tá bom, gente? Um pêndulo simples. Então, só lembrando, né? O pêndulo, basicamente, a ideia de um pêndulo, basicamente você pode pensar assim: imagina que você tem uma linha que ia simbolizar, por exemplo, um teto, e aí você marca um ponto nessa linha, pendura uma cordinha, e na ponta dessa cordinha você põe uma bolinha lá, tá bom? Então você pode desenhar a linha, por exemplo, no Matplotlib, a gente já fez isso com esse comando aqui. E agora a gente vai pegar num dado pontinho lá, vai desenhar o pêndulo,
tá bom? Né? Então, vamos lá, ó, veja bem, observe esse carinha aqui, ó, né? Observe essa linhazinha aqui, viu? Tá? Né? Só pra gente recapitular, né? Então, você vai ter, digamos, uma linha horizontal, você marca um pontinho nessa linha amarra uma cordinha, pendura a cordinha. Essa cordinha, você vai querer que essa cordinha rotacione usando esse ponto de amarração como pivô, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Então vamos recapitular. A figura de uma linha a gente já fez várias. Por exemplo, isso aqui é uma linha, a gente já fez. Ela cria uma linha entre o ponto 0, 0 e o ponto 1, menos 2, por exemplo. Tá? Agora, digamos que eu quero atualizar isso aqui. Eu quero chegar e dizer, eu quero fazer isso aqui se mover. Então, o que é que eu tenho que mudar? O ponto de amarração, que é o ponto 0, 0, ele meio que vai ficar fixo. Eu tenho que mudar é o ponto 1 menos 2, tá bom? Então eu tenho que mudar aquele ponto ali. Então como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar um def. Um def eu digo o seguinte, ó, ele vai ter um ângulo de rotação, que é um dado cosseno de um ângulo, e aí eu crio posições x e y. E aí eu atualizo, ó, faço aquela minha atualização, line set data. E aí aquele né, 0x, 0y. Entendeu? Lembrando, ó, eu criei o line que tem esses caras aqui como definição. Aí eu venho aqui dentro e atualizo com line set data. Então eu vou estar atualizando x e y. Esses x e y aqui vão ser variáveis que vão mudar para cada quadro. Entendeu? E aí com isso, aquela linha que você amarrou, ela vai ficar oscilando aqui. Entendeu? Então essa é a estratégia. Né? Compreendeu? Essa é mais ou menos a estratégia. Essa geometria aí, eu estou usando toda a ideia do pêndulo, né? Toda a ideia do pêndulo, né? Só recapitulando aqui, né? O que seria a ideia do pêndulo aqui, né? Então, aqui tem um ponto de amarração e aqui tem a sua linha que você amarrou com a bolinha aqui. O ângulo θ é esse ângulo aqui. Entendeu? Você pode encontrar essa coordenada dessa bolinha aqui. Como é que você acha aqui? É só você fazer um jogo de trigonometria e você encontra a coordenada x e encontra a coordenada y. A coordenada x você encontra com seno de θ aqui, né? Entendeu? E a coordenada y você encontra com cosseno de θ, que é exatamente essas duas equações aqui. Entendeu? Então a gente vai agora usar essa ideia de rotacionar a linha para descrever o pêndulo, para construir o pêndulo no Python, né? Então, a ideia do pêndulo, como eu expliquei, tem um ponto de amarração aqui que vai estar no teto, né? Então, você tem um dado ponto de fixação, você amarra lá um pontozinho lá, uma cordinha, na ponta dessa cordinha você pendura uma massinha e aí você abandona. Isso, e o negócio vai ficar balançando aqui, é tipo um balanço. Né? A física disso aqui é bem interessante, né? Você tem o peso para cá, você tem aqui a componente, né, do peso que é na mesma linha da cordinha, a gente tradicionalmente chama de PY, e tem aqui uma força restauradora que é a componente do peso que tenta puxar essa bolinha sempre para cá, né, que a gente chama de PX. Então quando você constrói a equação para o movimento aqui ao longo dessa trajetória aqui, que é a trajetória que o balanço faz, a equação fica essa daqui, ó. A força vai dar menos mg seno de θ, força é igual a ma, não é isso? Então, substituindo aqui, né? Substituindo também que o A é igual a L alfa, onde alfa é uma aceleração de rotação, tá? Ok? E, né, existe uma notação diferencial, mas que a gente vai usar aqui. Talvez fique um pouco não tão claro para quem não sabe cálculo, mas basicamente eu estou dizendo o seguinte: a aceleração de rotação é a segunda derivada da posição angular, que é essa posição aqui. Então esses dois pontinhos que aparecem aqui, ele é uma derivada de ordem 2, tá? Se você não sabe derivada, você pode dizer o seguinte: não, é um nome bonito aí que o professor usou para chamar de aceleração, tá bom? Então, usando essa coisa aqui, força é igual a isso, força é igual a ma, e A é igual a L alfa ou L θ dois pontos,
Você iguala isso com isso e monta essa equação aqui. Passa todas as constantes para o lado de cá e você vai ter essa equação aqui. Ou seja, a aceleração é proporcional ao seno do ângulo. Considerando que esse ângulo é bem pequenininho, o seno do ângulo é igual ao ângulo. Então aquela equação vira essa daqui. Essa equação aqui, gente, é a equação seguinte. A aceleração de rotação, que é esse θ dois pontos, é proporcional à posição angular. Tá? Então dá para mostrar que esse carinha aqui tem solução dada por isso aqui. Então, essa função do tempo, esse cosseno, satisfaz essa equação aqui. Beleza? E agora a gente vai usar essa equação para calcular ao longo do tempo esse ângulo. E de posse desse ângulo, a gente calcula a posição X e a posição Y da bolinha. E aí, com isso, você pode controlar em qual ponto a bolinha vai estar ao longo do tempo. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai usar essa equação aqui, tá? E vai usar a equação para a velocidade de rotação, que é essa daqui. E a gente vai conseguir construir um código onde a posição X e a posição Y da bolinha, assim como a posição do finalzinho dessa linha aqui, sejam controlados por essa equação aqui. Tá bom? E com isso a gente tem qual é a posição que a bola e a linha estão. Entendeu? Então é isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, né? Vamos olhar o código agora. A gente entendeu mais ou menos aí a parte da física, né? A gente vai agora fazer eu vou mostrar para vocês logo o resultado. Acho que a maioria está curioso. Tá vendo aí? Né? Então, essa é a versão simplificada, que tem basicamente o pivô, a cordinha, a bola e tem um quiver que eu botei, que é o quiver de velocidade, tá bom? Vamos dar uma olhada nesse programa, depois a gente monta o programa que tem todas as especificidades, ok? Então vamos lá. Então, as funções tradicionais, cria a figura, delimita quais são os limites da figura, e aí começa a criar os objetos. Quais são os objetos que nós temos? Nós temos uma linha, que aqui eu vou deixar ela vazia para a gente ir preenchendo dentro do update. A gente tem um ponto, que é aquele pontinho de massa, e nós temos um quiver, que é o vetor velocidade, que eu vou dizer que ele é todo zero. Tá bom? Aí eu tenho também um pivô, que é aquele ponto de amarração, que eu vou dizer que ele está preso no 0, 0. Então nós temos 3 objetos que serão modificados no update, e temos um objeto fixo. Tá bom? Então vamos para os parâmetros, né? Então o tamanho da corda, o ângulo inicial, que é aquele ângulo onde você puxa o corpinho, eu botei aí um ângulo aí, tá bom? E o ômega, certo? Que dá esse valor aqui, né? Eu vou tentar fazer esse ômega a gente calcula esse ômega. Deixa eu mostrar para vocês aqui, viu? Esse ômega a gente calcula ele assim, tá vendo? Calcula ele mais ou menos aqui. Então, né, esse ômega aqui, talvez aquele ômega ali não esteja nem muito certo, viu? Porque o ômega é raiz de G sobre L, né? Deixa eu pegar uma calculadora aqui para ver se aquele ômega está certo, viu? Então o G é 10 dividido por o tamanho da corda, que é 1.5. Então é raiz quadrada disso, cadê aqui, elevado a 0.5, não vai estar muito certo não. É 2.58 o ômega, tá errado o ômega ali. 2.58, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então criamos agora um update. Então tá aqui o update. Então, primeiro, o tempo ele vai passar a cada quadro, vai passar um tempo 0.05. Isso aí eu escolho, tá bom? Isso aí vai dizer se a sua simulação ela é bem rapidona ou ela é meio lentinha, né? Então eu preciso o quê? Eu preciso primeiro calcular a posição angular, que é o θ. Então o que é a posição angular?
θ é igual a θ0 cosseno de ômega t. Lembre lá da equação. Θ é igual a θ0 cosseno de ômega t. Estou considerando essa fase aqui 0, tá bom? Beleza? Então, esse cara aqui, essa equação aqui, está exatamente aqui. Tá bom? Agora a gente tem a velocidade angular, que é aquele ômega, né, que a gente aprendeu lá no movimento circular, né? Que é a primeira derivada da posição angular, tá bom? Então, a gente viu aqui a equaçãozinha dele, ele é igual, tá aqui, ó, menos θ0 ômega seno de ômega t. Tá vendo? Então, ele tá aqui também, ó. Menos θ0 ômega seno de ômega t. Tá vendo? E agora tem as posições espaciais, as coordenadas x e y. Uma é L seno, a outra é menos L cosseno. Tá legal? Bem, né? Só recapitulando aqui, certo? Só recapitulando aqui, dê uma olhadinha aqui desse triângulozinho aqui. Tá? A coordenada x dessa bola, se isso aqui é o zero, esse ponto aqui é o zero, a coordenada x é isso aqui. Ó. Tá vendo? Ó, essa linha daqui pra cá. Beleza? Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui. Entendeu, né? Vamos fazer um desenho nesse negócio. Cadê? Entendeu, né? Favoritos, ferramenta de anotação. Isso. Não foi, também não. Agora vai. Então, eita. Rapaz, eu tô ruim de desenho, viu? Deixa eu ver se eu... pronto, esse aqui vai. Então, ó. Tá com a cor branca. Deixa eu botar uma cor aqui vermelha. Pronto. Ó. Essa distância aqui. Essa distância aqui que eu tô marcando é a componente x lá da posição da bolinha, certo? E essa distânciazinha aqui amarela é a distância, meio mal desenhadozinho, mas dá pra você entender, é a distância y, tá bom? Beleza? Então aqui é, né, aqui é y e aqui é x. Então por esse ângulozinho aqui você tira seno de θ é igual a x sobre a hipotenusa que é L. Trabalhando isso aí, você chega aqui. Cadê aqui? Você chega aqui. X é igual a L seno de θ. Tá bom? E a outra, como eu estou botando que aqui é o ponto zero, aqui para baixo é negativo. Então, o valor numérico desse cara aqui, o y, você tira pelo cosseno. Cosseno de θ é igual a y sobre a hipotenusa. Sendo que como eu quero que isso aqui seja zero e para baixo seja negativo, eu vou botar aquele sinal de menos aqui, que aparece aqui. Tá bom? Beleza? Então tá aqui, ó. X e y. Aí agora tem o que? Eu quero saber velocidade x, velocidade y. Ó, veja bem. Você lembra lá, né, você lembra lá do começo lá da matemática básica, né, que o comprimento de arco ele é o raio, que no caso aqui é L, multiplicado pela posição angular θ. Se você agora for para a velocidade, aí você vai ter que a velocidade de translação ela é igual ao raio, que é L, multiplicado pela velocidade de rotação. Então é exatamente isso que tem aqui. As velocidades espaciais em x e y, elas são basicamente isso aqui, L que multiplica a velocidade de rotação, sendo que obviamente as suas componentes, né? Beleza? Então eu estou decompondo ela, né? Estou decompondo ela em x e estou decompondo ela em y, tá bom? Então é isso que eu estou fazendo, certo? Então essa é as velocidades, né? Beleza? Tranquilo? Pronto. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar. Então eu faço a atualização da linha. Tá aqui, ó. Mantenho o 0, 0, que é onde a linha está presa, e boto componente x e componente y aqui para atualizar. E esse x e y foi medido aqui. E vou atualizar também a posição do ponto. Então, ó, o ponto vai ter essa atualização aqui, x e y. E vou atualizar o vetor velocidade.
que é aquele keyword. Então o vetor velocidade eu vou precisar de duas atualizações. Eu vou precisar atualizar aquele offset, aquele ponto onde o vetor começa. Então eu vou usar o comando qSetOffset. Então esse comando aqui, ele vai chegar aqui nesse cara e vai multiplicar esses dois caras aqui. Tá bom? Beleza? E vou usar aquele comando que a gente já usou, que é o q.setUVC, que ele vai modificar as componentes do vetor, Vx e Vy, que foram calculados devidamente aqui. Tá bom? E aí agora é só dar um return. Você retorna a linha, retorna o ponto, que é a massinha, e retorna o keyword. E aí pronto, o resto é o famoso anim, né, que é o Func Animation, né? Aí você vai ter da figura Fig, rode o update 400 vezes e o intervalo entre cada frame eu vou botar aqui 60 para ficar mais lentinho, tá bom? E aí agora aquele comando de mostrar aqui, né? Certo? Então, rodando de novo para vocês verem. Aí dá esse carinha aí. Aí agora tá mais lento, né? Porque eu aumentei o tempo de cada frame, né? Entendeu? Beleza? Então é isso. Então essa é a primeira versão aí desse códigozinho. Agora tem uma outra versão que eu vou mostrar para vocês, que é um pouquinho mais sofisticada, que é o seguinte, que é a gente fazer esse mesmo... Eita, tô rodando o código. Errei, era para abrir o programa, desculpa. Eu vou abrir aqui o programa enquanto ele está rodando ali. Então veja bem, eu fiz uma outra versão do programa que é um pouquinho mais sofisticado, que é o seguinte: eu vou gerar o mesmo pêndulo com os mesmos objetos, sendo que eu vou botar mais vetores. Eu vou botar mais vetores na história, tá? Então eu vou gerar, né? Então aqui, ó, essa parte aqui é tudo igual, tá? Essa parte aqui é tudo igual, beleza? Aí agora tem linha, que é a linha do vetor, a corda, o ponto, que é a pontinho de massa, e aí toma um monte de keyword agora. Você tem um keyword para velocidade, eu tenho um keyword para o peso, eu tenho um keyword para a componente X do peso, eu tenho um keyword para a componente Y do peso, tenho um keyword para a tensão na corda, tá bom? Que são todos aqueles vetores que a gente mostrou lá na figurinha, né? Ó, todos aqueles vetores estão mostrados aqui, ó, tá vendo? Deixa eu apagar isso aqui para abrir de novo. Não, descartar, porque eu fiz aquele monte de marcação, né? Deixa eu abrir de novo aqui para tirar aquele monte de marcação, ó, que eu fiz. Pronto, tá vendo aqui? Ó, peso, px, py e a tensão. Faltou aqui, obviamente, a velocidade, né? Que é aquela velocidade ao longo dessa trajetória aqui, tá bom? Então vamos agora analisar. Então tem um meio mundo de keyword, né? O pivô é fixo, né? Que é o ponto de fixação, ele é fixo, tá bom? Então vamos lá. Parâmetros, né? Parâmetros L, G, a massa. Aí aqui eu já calculei dentro do programa o valor de G sobre L, tá vendo? O ângulo inicial, que é esse θ zero aqui, ó. Cadê aqui? Esse θ zero aqui, tá vendo? E esse G sobre L eu calculei dentro do programinha, tá vendo? Aí vamos para a animação, né? A animação é o que? O update, não é isso? Então vamos lá. Então, mais uma vez, eu escolho esse tempo. Isso aqui é uma escolha minha. Eu posso diminuir, por exemplo. Posso botar aqui, sei lá, 3. Tá bom? Aí vamos lá. Posição angular, que é a equação de movimento do pêndulo. Velocidade angular. Tá bom? Beleza? Aí aqui, ó, aqui tem algumas especificidades aqui. Aqui eu calculo o seguinte, ó. Eu calculo a seguinte coisa. Aqui eu vou calcular, né? Lembrando, né? Só escrever aqui para vocês, né? Veja. Lembrando. S é igual a R θ. Lembram lá do estudo de vocês lá do primário, né? Da matemática mais básica? Então, se a distância é o raio vezes a posição angular, então a velocidade é o raio vezes a velocidade angular, certo? Beleza? Então, se S é igual a R θ, se você dividir tudo por tempo, basicamente é isso que eu estou fazendo,
V, que é S sobre tempo, é igual a R, que é uma constante, θ sobre tempo, que é o ômega, que é a velocidade, aquele ômega com O maiúsculo, que é a velocidade de rotação aqui, a velocidade de rotação, que é aquele radiano por segundo que a gente estuda lá no movimento circular, tá bom? Então, esse cara aqui eu estou fazendo esse cálculo, tá certo? Pronto, aí agora eu vou calcular o que? Posição, velocidade em x e velocidade em y, a gente já discutiu isso, não é isso? E aqui eu vou fazer o que? Eu vou atualizar a linha, atualizar o ponto, e aí começa a atualização dos vetores. Então vamos lá. O vetor de velocidade, eu já tenho ele aqui, né? A gente já tinha inclusive ele no outro programa. Você atualiza o offset e atualiza a velocidade. Por que eu tenho que atualizar o offset? Porque como o corpinho está se movendo, o vetor tem que ir junto com ele, senão fica um negócio estranho, né? Agora vamos para o peso. O peso total, né? Assim, atualizar o peso, né? O peso total, ele tem a seguinte propriedade, né? O peso total, ele sempre é um vetor, certo? A força-peso é sempre um vetor na vertical, sempre. Então eu atualizo o offset dele igual, mas na hora de atualizar a componente, eu ponho aqui um valor que eu chamei aqui de 0 e um valor aqui que eu chamei de menos mg. Então aqui eu estou colocando basicamente 0, menos mg, que é o vetor peso, certo? Aí vamos atualizar agora o vetor x, px. Quem é o vetor px? Aí tem umas particularidades, certo? Tem umas particularidades que a gente tem que ter cuidado, né? Eu tenho que fazer, né, o vetor px, certo? Ele tem duas, vamos lá, vamos para o vetor px aqui, vamos olhar aqui. Tá, olha para cá. O vetor px, ele, o módulo dele é menos m seno de θ. Esse vetor aqui é o tamanho dele. Mas eu preciso encontrar as componentes x e componente y dele. Então eu preciso pegar ele, decompor ele na direção x e na direção y para poder atualizar o Keever. Entendeu? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar esse cara. Então eu vou fazer o quê? Ó? Veja, né? É só você ver, né? Esse ângulo aqui é θ. Se você passar uma linha aqui horizontal, esse ângulo aqui é θ. Então a componente, né, a componente horizontal dele vai ser a componente horizontal dele vai ser a norma de px que multiplica cosseno de θ, e a componente vertical vai ser a norma que multiplica seno de θ. Entendeu? Que é exatamente o que você vai ver aqui no programinha. Tá vendo? Aqui é como se fosse a norma, e aqui você tem cosseno de θ e aqui tem seno de θ. Entendeu? E aí atualiza. Beleza? Aí vai ter algo parecido, para o PY. O PY, a norma desse cara é mg cosseno de θ, mas eu preciso também fazer atualizações. Eu preciso decompor ele aqui para achar a componente dele em y e a componente dele em x. Aí aqui, ó, se você olhar, se esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é θ. Então eu decomponho ele para cá como sendo cosseno, certo? E ele para cá eu decomponho com seno, que é exatamente o que você encontra aqui. Ó. Em x com seno e em y com cosseno, e foi um cosseno ao quadrado aqui. Ó. Tá vendo? Aí eu atualizo o px, o Keever de px, eu atualizo o offset e atualizo a parte das componentes com esses caras aqui, ó, rx e ry. Entendeu? E para a gente terminar, tem a tensão, né? A tensão na corda tem uma físicazinha aí, que é a parte de que a tensão nessa corda aqui, ela tem duas componentes. Ela tem uma parte que é a norma desse cara aqui, e a outra parte é a componente do movimento da força centrípeta, certo? Que é a mv2 sobre 2. Então, tá aqui. A norma da tensão é a componente, né, py, que é isso aqui, mais a força centrípeta. Aí agora eu faço uma decomposição parecida com o que foi feito aqui. Ó. Entendeu? Aqui não tem aproximar não, aqui é tensão mesmo.
Entendeu? Ó, a componente X é essa mesma cara aqui. E a componente Y é o mesmo cara de cá. Com cosseno. Entendeu? O sinal negativo é por quê? É porque ela está apontando para cima. Beleza? Pronto. Então com isso tem a tensão. O que é que eu faço agora? Atualizo a tensão também. Atualizo o offset e atualizo o vetor. Aí eu vou retornar quem? Todo mundo. Ó. Linha, ponto, QV, QP, QPX, todo mundo. Feito isso, rodo o anin. E agora, velho, eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar o writer para escrever esse cara aqui, certo? Esse cara aqui em um arquivo MP4. Então eu vou usar o writer com FFmpeg e vou usar o AniSave para salvar essa animação com esse writer em formato MP4. Entendeu? Pronto. E aí eu tirei, eu apaguei esse cara aqui, tá vendo? Pronto. Com isso a gente termina. E o nosso, cadê o nosso vídeo? Já deve estar pronto aqui. Deixa eu ver se ele já está prontinho aqui, viu? Pronto, tá aí, ó. Aí veja que interessante, né? Ó, eu parei o vídeo bem nessa parte aqui. O que é que acontece com o balanço dessa parte aqui? Ele para, ele não tem velocidade, então não tem componente de força centrípeta. O que acontece? A tensão na corda, que é essa força aqui que eu estou aqui, é igual à componente, essa componente vinho aqui do peso, que é o PY aqui nesse coisa. Entendeu? Quando eu chego aqui, é que eu paro no meio, ó. Deixa eu conseguir parar no meio aqui, viu? Pronto, quase que eu paro no meio. Quando eu paro aqui mais ou menos no meio, o que acontece? Eita, é difícil parar no meio. Vai, homem. Agora, quando eu paro no meio, o que acontece? Né? Essa configuração aqui é uma configuração de bastante velocidade, né? O que acontece com a tensão? A tensão cresce. E a componente Y fica igual ao valor do peso, tá vendo? E a componente do peso aqui nessa direção some, né? Beleza? Então a física está bem certinha, né? Beleza? Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro, tá? Eu já fiz uma parte desse material em sala de aula. Eu botei... faltou complementar essa parte do pêndulo com todas as forças, né? Que tem muitos detalhes, eu sei. Mas a gente vai discutir mais isso com mais detalhes, né? Mas eu espero que tenha ficado pelo menos uma ideia clara aí, tá bom? Um abração para vocês, tudo de bom.